Êxodo 16, do 1 ao 10. Nós vamos fazer essa leitura com a ajuda de Deus e com a guia do seu santo e bom Espírito. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comia pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmure contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso, quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Então Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a nuvem do Senhor apareceu, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Meus irmãos, o Brasil, ele possui a quarta maior população carcerária do mundo. Em 2014, passava-se de 622 mil presos, segundo uma pesquisa que o IFOPEN, o Instituto de Informações Penitenciárias, fez em todas as prisões do nosso país. É verdade que existem muitos abusos dentro da prisão no que diz respeito a direitos humanos, mas eu quero te trazer uma notícia aqui, uma história que vai te trazer uma reflexão. Em outubro de 2015, um repórter aborda um entregador que levava comida para o presídio no Piauí, e o repórter apresenta reclamações de alguns presos que gostariam de receber na sua marmita não apenas um ou dois tipos de carne, eles queriam 3 tipos de carne. E eles reclamavam que a comida só vinha frango, quando não era frango, era carne. Eles queriam uma coisa diferente, sei lá, às vezes um bife, um porco ou um peixe. E o entregador para e mostra para o repórter a marmita e fala: olha, aqui é uma comida decente, muito cidadão de bem, que não fizeram crime, não cometeram crime, não tem uma comida dessa para comer aqui fora. Os presos estão reclamando de barriga cheia. E o repórter chegou à conclusão que realmente era isso. As reclamações dos presos não tinham sentido. E aí ele encerrou a sua reportagem. Essa reportagem está no YouTube, você pode procurar se você quiser. Chega a ser engraçado e ao mesmo tempo triste, porque aqueles presos estavam ali numa reclusão de liberdade. Sim, eu sou a favor que o preso tem que comer, sim, mas eles estavam reclamando de barriga cheia porque eles não mereciam todo o cuidado que eles estavam tendo, e eles queriam além do que eles estavam recebendo. Isso é uma história de uma certa ingratidão, como a história do texto que nós acabamos de ler. O texto do nosso sermão dessa noite fala sobre a caminhada, o primeiro mês de caminhada do povo de Israel, saindo do Egito rumo à terra prometida. Eles já estavam no Egito já há alguns anos, né?
quando José foi para lá, se tornou governador, e aí levou seus parentes para lá, seu pai, seus irmãos, e criou-se uma grande nação lá. Alguns estudiosos estimam perto de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. E entrou apenas a família de Jacó. Então, os israelitas se multiplicaram no Egito. Mas aí se levantou um faraó que não conhecia José e começou a explorar os israelitas, a ponto de Deus enviar Moisés para o libertar da escravidão, porque eles estavam escravos já no Egito. E o Senhor os libertou e fez grandes milagres ali no período da saída deles, humilhando os deuses do Egito através das pragas, e depois aquela maravilhosa passagem ali do Mar Vermelho, que o Senhor mostra a sua grandeza, libertando o povo e matando todos os egípcios, e agora eles estão a um mês de caminhada no deserto, e como diz aqui o versículo de número 1 do nosso texto, eles estão no deserto de Sim, saindo de uma localidade chamada Elim. Nesse momento, após caminhar um mês, as suas provisões já estavam acabando, suas comidas já estavam acabando. E foi aí que eles começaram a murmurar contra Moisés e Arão. E mal sabia eles que eles não estavam murmurando contra Moisés e Arão, eles estavam murmurando contra o próprio Deus que os libertou da terra do Egito. Foi um grande pecado, pois Deus enviou Moisés para libertar aquele povo unicamente por amor, em fidelidade à aliança que ele fez com Noé, a fidelidade da aliança que ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. E agora ali estava cumprindo a sua aliança na vida do povo de Israel. E aquele povo estava respondendo a essa fidelidade do nosso Deus com ingratidão. O mais triste nessa história é que eu e você podemos cair no mesmo erro. E fazemos isso quando não estamos contentes com o que Deus está fazendo. Sabe quando nós demonstramos, respondemos as coisas que Deus está fazendo com ingratidão? Nós caímos no mesmo pecado que o povo de Israel caiu. E aí murmuramos com as nossas palavras, reclamamos, às vezes sem palavras, que falamos que Deus é injusto e preferimos dizemos que preferimos a nossa antiga vida do que a vida que nós estamos vivendo agora, por causa muitas vezes do sofrimento, por causa muitas vezes de uma situação de escassez, por causa muitas vezes pelas coisas não estão acontecendo da forma que nós queremos. Nós muitas vezes falamos que era melhor nós termos vivido a vida que nós vivíamos antes, ao invés de viver sofrendo nesse momento que nós estamos vivendo. Mas essa narrativa nos trará em mente princípios que nos levará ao entendimento sobre o quanto Deus é fiel, mesmo diante da nossa murmuração. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nessa noite. A fidelidade de Deus e a murmuração de Israel. Esse é o tema da nossa mensagem. Então nós vamos analisar o nosso texto, nós vamos ver lições que nos levará ao entendimento sobre a fidelidade de Deus e sobre como nós evitarmos murmurarmos igual o povo de Israel estava murmurando. Então, a primeira lição que tiramos do texto nos diz que Deus é fiel apesar do pecado humano. Essa é a primeira lição. Deus é fiel apesar do pecado humano. Como eu disse aos irmãos, se passaram quase um mês da saída do Egito, né? Alguns estudiosos afirmam que passaram um mês mesmo e o povo já estava sem alimento. É possível que o medo de passar fome no deserto tenha levado o povo às atitudes descritas aqui no nosso texto. O versículo 2 fala que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. O pecado de Israel pode ser observado nas mentiras que eles afirmaram. Acompanhem comigo. Em primeiro lugar, eles falam assim, no versículo 3... Quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comia pão a fartar. Essa primeira mentira que eles afirmam. Está sentado a panela. A situação de Israel como escravo no Egito não era boa, meus irmãos. Eles eram explorados nas construções. Os seus filhos estavam sendo mortos. Os irmãos vê lá passar a situação até do nascimento de Moisés. Né? Ele teve uma ameaça de morte sobre a sua vida. A situação era bem
bem diferente do que estava descrita. Quando que escravo sentaria na beirada de panelas de carne para comer? Aqui nós vemos uma loucura e vemos mentira na boca daquele povo. Outra mentira, ele fala: pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda essa multidão. Eles acusavam Deus de desejar matá-los no deserto por causa da escassez de alimento. Se esqueceram de onde saíram e da promessa de Deus. Na verdade, Israel foi para o Egito porque Deus os livrou da fome, usando José como governador do Egito. A fidelidade de Deus iria os levar para a terra prometida. A ingratidão é demonstrada nesse trecho. Eles esqueceram de tudo o que o Senhor tinha feito por ele. A murmuração do povo mostra a loucura do pecado, bem semelhante ao que aconteceu no Éden, quando Adão e Eva tinham tudo e resolveu acreditar na mentira do diabo. Aqui Israel está fazendo uma leitura pecaminosa da situação e se esquecendo de quem é Deus. Mas o texto continua, nos mostrando que Deus responde à murmuração com sua glória. E essa é a segunda parte e a segunda lição que nós entendemos nesse texto. Olha que diz, a partir do versículo 4, nós vamos entender essa afirmação. Deus responde à murmuração com sua glória. Depois da reclamação do povo, o Senhor falou com Moisés. Eu quero chamar a atenção para o nome pactual de Deus que aparece 9 vezes nesse texto. Quando aparecem as letras maiúsculas, eu já tenho comentado isso com os irmãos em vários sermões, em vários estudos, e quando aparece a palavra Senhor, com letra maiúscula, ela foi traduzida da palavra hebraica que nos apresenta o Deus da aliança. Na aliança, Deus promete ser o Deus de Israel, como Israel promete ser o seu povo. Israel se esquece da aliança, mas Deus não se esquece. Essa verdade pode ser vista quando? Observe comigo. Deus responde à murmuração com sua promessa, capítulos 4 e 5. Quando Deus fala que ele vai trazer pão sobre o povo, né? Fazer chover pão sobre o povo, logo após o povo ter murmurado. Deus responde com fidelidade à aliança que ele fez, desde os antepassados de Israel até aquele momento com aquele povo. Outra observação. Moisés e Arão relembram a saída do Egito. Olha que diz o versículo 6. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. Ele está aqui relembrando o que o Senhor fez, tirando da terra do Egito. Mais uma observação, meus irmãos. Moisés mostra a origem de sua liderança. Ele fala assim: pela manhã vereis a glória do Senhor, versículo 7, porquanto ouviu vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? E lá no versículo 8 ele vai falar a mesma coisa no finalzinho. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Moisés e Arão aqui mostra que eles não são líderes por eles mesmos, eles são servos do rei que instituiu aquela aliança com aquele povo. E uma última observação é sobre a glória de Deus, né? A glória de Deus é mostrada aqui no versículo 9 e 10, quando fala que Moisés e Arão diz à congregação, né? Chegados à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava, toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Eu, fazendo a minha pesquisa para entender o que seria essa glória do Senhor que apareceu na nuvem, um estudioso nos fala que é um brilho muito grande, que foi algo maravilhoso que apareceu na nuvem, demonstrando a glória do Senhor. E eu fiquei pensando num belíssimo pôr do sol. Quando nós olhamos aquele pôr do sol na nuvem, o sol se pondo na nuvem, e nós glorificamos o Senhor, falamos, somente o Senhor pode fazer uma maravilha dessa, uma grandeza dessa. Então, Deus está mostrando, olha, eu sou o Senhor da criação. Eu sou o Senhor que cuida de tudo que existe no universo pela minha divina providência. O que é providência? É o ato de Deus cuidar de tudo que existe no universo. De pessoas que amam Ele e pessoas que não amam. O que Ele não iria fazer por Israel, o povo da aliança. Vemos aqui o contraste, então, entre a fidelidade do Deus da aliança e a ingratidão desse povo, que estava lá reclamando porque sua comida já tinha acabado e querendo voltar para o Egito.
Quem já tinha visto o poder de Deus em várias ocasiões, agora murmura ao invés de glorificar a Deus. Mas a fonte da glória de Deus é Ele mesmo, e Ele se mostra isso na nuvem. Assim Ele se mostra para Israel. Mas o que essa verdade traz de lição para nós? Eu quero demonstrar 3 aplicações para a minha e a sua vida neste momento. A primeira dela é muito melhor sofrer do lado do Senhor. Muito melhor sofrer ao lado do Senhor. O sofrimento, meus irmãos, entrou no mundo com o pecado e só sairá do mundo quando Jesus voltar. O fato de você não ser mais escravo do pecado não te protege do sofrimento, pelo contrário, parece até que piora. Isso acontece porque agora você está lutando contra o pecado e vive na contramão do fluxo deste mundo. O apóstolo Paulo é um exemplo. Passou a ser perseguido quando se tornou cristão. Antes ele era o perseguidor dos cristãos, agora ele se tornou um cristão e a perseguição virou para o lado dele. Os irmãos lembram de Elias, quando, após de cumprir a vontade de Deus, ele chegou diante do rei e levou a profecia que Deus tinha falado, ele entrou dentro de uma caverna e até desanimou de tanta perseguição. Mas é muito melhor sofrer com Cristo do que sofrer sem Cristo. Pedro nos ensina que somos bem-aventurados se sofremos por causa da justiça. Então, não murmure, meu irmão. Não murmure. Agradeça pelo momento que você está passando, pela oportunidade de saber que Deus está perto de você na travessia do deserto da sua vida. Então, a primeira lição é muito melhor sofrer com Cristo. Segunda lição, Deus é fiel. Ele cumpre suas promessas. Vou repetir. Deus é fiel. Ele cumpre suas promessas. A promessa contida na aliança diz que o Senhor seria o Deus de Israel. Isso implica o cuidado integral sobre a vida daquelas pessoas. Pela sua divina providência, ele cuida dos seus. A Bíblia nos ensina que Deus é fiel. Logo, se ele é fiel, ele não deixa de cumprir sua promessa de cuidado. Diante desse maravilhoso ensino, eu e você só podemos descansar na providência de Deus, sabendo que Ele cuida de nós, mesmo em momentos que estamos atravessando os desertos da vida, apesar do nosso pecado de murmuração. Se você tem murmurado até aqui, troque sua postura. Passe a agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem te dado e confie nas promessas, no cuidado de Deus, o mediador da nova aliança. Se você é alguém que tem descansado no Senhor, você pode ter certeza que Ele está cuidando de você. Se você é alguém que está debaixo dessa aliança, você não precisa murmurar, ficar murmurando como aquele povo de Israel. Você só pode descansar em Jesus, o mediador da nova aliança. Foi isso que ele falou quando ele levantou o cálice na última Santa Ceia. Esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de vós. Então descanse no Senhor. A terceira lição do nosso sermão nessa noite é: Deus se mostra glorioso até em meio aos desertos da nossa vida. Deus se mostra glorioso até em meio aos desertos da nossa vida. Não é pelo fato da terra estar escurecida que o sol deixou de brilhar. Vou repetir. Essa frase é muito bonita. E eu ouvi isso, eu não sei citar a fonte, essa frase não é minha, mas eu achei interessante que ela iria transmitir o ensino desse texto nessa noite. Não é pelo fato da terra estar escurecida que o sol deixou de brilhar. Além das nuvens, o sol continua distribuindo a sua bela luz. Isso quer dizer que Deus continua glorioso até nas horas mais escuras da nossa vida. Esse ensino deve nos dar segurança. Se você prestar atenção em tudo que tem acontecido na sua vida, você perceberá a grandeza de Deus no cuidado com você e sua família. Diante deste ensino, você deve agradecê-los todos os dias, várias vezes ao dia, pois Ele tem te amado, Ele tem cuidado de você. Tira o seu foco do deserto. Pare de olhar para o deserto. Olhe para a nuvem. Olhe para a glória de Deus. Deixe de reclamar, meu irmão, pelo que você não tem, e agradeça a Deus pelo que você tem. E isso te fará alguém mais agradável. Alguém que exala a alegria de ser povo de Deus e povo da aliança.
Meus irmãos, eu chego à conclusão dessa mensagem, entendendo que o povo reclamou de Moisés de uma forma pecaminosa. Eles procuravam, e às vezes nós procuramos muita perfeição nos nossos líderes, sabe? Nos nossos guias humanos, pessoas que Deus tem usado para poder nos guiar nesse mundo, nos ensinar a palavra, administrar a igreja. A gente às vezes procura muita perfeição, como aquele povo procurava perfeição em Arão e em Moisés. Dias que nós estamos passando hoje, de situações inéditas, quando às vezes nossos guias erram, nós vamos lá e massacramos eles, reclamamos deles. E isso aconteceu lá no tempo de Moisés e Arão, isso não é novo. Eu quero falar para vocês que os guias humanos não são perfeitos. Não, e pare de procurar a perfeição nos guias humanos. Mas eu também quero dizer para você que diante de você está um guia perfeito, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós precisamos nos encontrar com esse guia perfeito, reconhecê-lo como Salvador e, por fé, receber dele a vida eterna. Assim, quando a caminhada do deserto terminar, entraremos com ele na terra prometida. Não terrena, não aqui no lugar, aqui nesse mundo, cheio de pecado, tristeza e dor, mas no lugar onde toda lágrima ele vai enxugar dos nossos olhos. É a Jerusalém que desce dos céus. Não uma terra prometida terrena, Canaã, que está lá no Oriente Médio, não é isso. Mas numa nova Jerusalém que desce dos céus. Que o seu Deus te abençoe. Que o seu Deus te ajude a continuar firme, confiando no Deus da aliança. E que ele te dê força para cada vez mais valorizar a grandeza das bênçãos que ele tem feito na sua vida. Que ele te ajude a ser grato todos os dias, em nome do Senhor Jesus.